Olá, pessoal. Estamos de volta. Desculpa por esse probleminha. Essas coisas acontecem. Eu vou dando alguns avisos enquanto a gente espera mais gente migrar para esse canal, esse vídeo. Então, primeiramente, bem-vindos de volta. Espero que vocês aproveitem muito. Essa aqui é a sessão Media Professionals. Nós reunimos alguns convidados muito especiais que vão falar sobre suas trajetórias e carreiras. No final, a gente vai abrir para algumas dúvidas de vocês. E a gente pede para vocês interagirem bastante no chat com a gente. Podem mandar as perguntas que a gente vai tentar coletar todas elas. No outro vídeo tinha um link para acessar o formulário de presença, que é importante preencher para a gente conseguir emitir o certificado de vocês. Provavelmente o pessoal que está cuidando do chat vai mandar esse link no chat dessa sala, já que houve essa troca, né? Eu não vou me estender muito, então eu já vou chamar a nossa primeira convidada, que é a Lara Santi. Ela vai falar sobre fisiologia do exercício. E ela é biomédica, formada pelo MESP e especialista em biotecnologia pela Universidade Estadual de Maringá. E ela também é especialista em controle antidoping a atletas de alto rendimento. Ela possui 2 especializações em curso, uma na própria Unifesp e outra em drogas no esporte pelo Comitê Olímpico Internacional. Lara, muito obrigada por aceitar nosso convite. E agora eu passo a palavra para você. Obrigada, Amanda. Tudo bem, gente? Bom dia. Obrigada, comissão da Unifesp, universidade que eu tenho muito carinho, né? Afinal de contas, eu também sou aluna da Unifesp, né? Bom, eu preparei uma apresentaçãozinha pequena, né? Que o maior desafio é falar sobre isso em 20 minutos, né? Ainda bem que a dúvida é bem grande, porque tem para aparecer, né? Bastante dúvida, uma área muito interessante. E como a Amanda estava até falando antes aqui, a biomedicina é apaixonante e vocês vão ver que na fisiologia do exercício, né, ou fisiologia do esporte, a gente chama de 2 jeitos, a gente tem muitas áreas da biomedicina envolvidas e isso que é uma das coisas mais legais para quem é apaixonado por biomedicina, é uma coisa muito bacana ver o que a gente pode usar várias áreas do nosso conhecimento na fisiologia do exercício. Vou para passar a apresentação aqui embaixo de slide. Beleza, vamos lá. Bom, a Amanda já adiantou para vocês um pouquinho da minha formação, né? Na verdade, são muitos anos já de trabalho nessa área. Eu comecei a trabalhar antes de formada, até pode passar próximo, por favor. Eu comecei com 18 anos, né, porque eu sempre fui muito apaixonada por esporte, jogava handball no colégio, depois pela universidade fui jogar um pouquinho também, e eu gostava muito de 2 coisas, ciência e esporte, e eu sempre quis juntar as 2 coisas numa só. Naquele tempo a gente nem tinha especialização que agora, né, de fisiologia do esporte, é uma coisa super nova, e agora, oficialmente, a gente tem essa possibilidade de ter esse título, né, por isso que eu estou fazendo a especialização, porque por mais que eu já trabalhe com isso há muito tempo, é uma forma da gente prestigiar essa área e fazer essa área da biomedicina crescer, né, validar os biomédicos nessa área. Então, como a Amanda já falou, eu me graduei em biomedicina em São Paulo, né, na Universidade Metodista, fiz uma boa faculdade, estudei bastante, e o primeiro ponto para entrar nessa área da fisiologia do esporte foi o começo da minha universidade, que os meus veteranos me botaram muito medo. Comecei, os meus veteranos falavam assim, olha, estuda muita bioquímica, aquele mapa metabólico enorme, aquela coisa enorme, estuda isso porque você vai pegar a equação e aí você vai ter outras matérias muito mais legais lá na frente, e aí você vai ficar presa nessa matéria. Eu fiquei em pânico, né, comecei a estudar, porque eu sabia de bioquímica, era o que a gente sabia do ensino médio, né, aquele ciclo de mega resumido, comecei a estudar um monte, morrendo de medo, e acabei me apaixonando por bioquímica, né, bioquímica e biologia molecular, que hoje são a raiz, a base de muitas coisas que a gente faz em medicina diagnóstica de triagem, né. Me graduei, no meio da graduação eu fui fazer uma graduação sanduíche, fui para Portugal, estudei saúde pública lá,
que eu gostava muito dessa área, e curiosamente, hoje, né, o antidoping esporte é considerado pela Unesco, né, pelo órgão da ONU, da Unesco, como um problema de saúde pública, e é abordado de forma bem contundente pela ONU. Então, acho que ali eu já tinha esse caminho aí do antidoping. Até então eu não sabia que eu queria exatamente antidoping, né? Eu já fazia algumas participações em esporte, mas eu ainda não tinha muita ideia. Quando a gente entra na faculdade, uma faculdade como a biomedicina, que é tão completa e tem tanta coisa, a gente não sabe muito o que a gente quer. Aliás, você quer tudo no começo, né? E me formei e tal, fui eliminando o que eu não queria, né, que é mais fácil na biomedicina, você decidir o que você não quer do que o que você quer. Voltei de Portugal, decidida que eu queria fazer alguma coisa relacionada à toxicologia, à bioquímica, à biologia molecular. Fiz um estágio em bioquímica na USP, eu não quis fazer iniciação científica, eu não queria seguir a área acadêmica, né, pelo menos não naquele momento, acho que nada impede você de mudar depois também, hoje em dia a gente tem para isso, né, aliás, quanto mais completo profissional, melhor, e eu fui fazer um estágio em bioquímica na USP, no Instituto Médico, porque eu queria conhecer algumas técnicas de biologia molecular e diagnóstico utilizadas hoje no antidoping que a gente não tinha nas universidades particulares, porque não é a abordagem, né? São aparelhos hoje mais extensamente usados em pesquisa. Então, eu queria muito conhecer essas técnicas, e aí fui fazer um estágio na USP. Isso foi no meu último ano, eu estava até comentando com as meninas antes, quase morri, né, porque no meu último ano eu fazia estágio de manhã, ia para fazer o estágio obrigatório de tarde, né, no laboratório da escola, e de noite eu estudava um TCC para fazer. Então, assim, super cansada, achando que o ano não ia acabar nunca, né, hoje a gente tem saudade. Depois que eu saí da universidade, já trabalhando, né, trabalhando com evento internacional, é muito importante ressaltar que nem sempre o evento internacional é fora do Brasil, a gente pode fazer eventos internacionais dentro do Brasil, o Brasil cedia muitos eventos internacionais, né, todo mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos. Aí eu fiz a minha especialização em biotecnologia, em Maringá, porque é uma parte muito importante para a gente que lida com diagnósticos de ponta no esporte de alto rendimento, tá? É muito diferenciado, são protocolos muito específicos, né? Como eu só tenho 20 minutos, eu não consigo detalhar muito para vocês. Essa especialização em biotecnologia e bioprocessos me ajudou muito, porque o que mais a gente tem na fisiologia do esporte em relação ao antidoping são bioprocessos, são protocolos que a gente precisa entender exatamente o que é que eles existem, que faz parte de uma cadeia de segurança. O antidoping, né, a fisiologia esportiva aplicada no antidoping, nada mais é do que perícia. É um tipo de perícia, a gente precisa ser muito preciso em tudo que a gente faz, desde do analítico, desde até antes do analítico, desde a coleta, desde a atração até a entrega do resultado. Então, para tudo tem um protocolo bem estreitinho, e a biotecnologia e os bioprocessos me ajudaram muito nisso. Agora, eu tenho 2 especializações em curso, né, que eu estou fazendo, uma é a da fisiologia do exercício aplicada à clínica na Unifesp, e uma outra que eu estou fazendo aqui fora. Hoje eu não moro mais no Brasil, hoje eu moro na Suíça, né, hoje eu trabalho diretamente com os Jogos Olímpicos, né, com parte de inteligência e planejamento de antidoping para eventos grandes. Então hoje eu moro na Suíça, moro em Lausanne, né, que é a capital olímpica. Muitas federações internacionais são sediadas aqui, e eu estou fazendo essa especialização aqui fora de drogas no esporte pelo Comitê Olímpico Internacional, uma outra abordagem, né, uma abordagem bem de alto rendimento e os olímpicos mesmo, o foco da especialização é nisso. E aí tem toda a questão de aspecto sociológico, parâmetros, inclusive de contextos sociais nos países, até tecnologia de detecção, tem a parte científica, e toda a parte da educação comportamental. Tá? Tem muito, o processo do antidoping é uma coisa muito complexa, tem muito coisa envolvida nisso. Não é tão simples, não é só lá colher uma urina, um sangue, realmente a gente trabalha com sangue, né, diferente da toxicologia, né, o Eric falar daqui a pouquinho, muito diferente do pelo, da saliva que a gente usa para detecção em toxicologia, que não seja para alto rendimento. Então, é um processo bem complicadinho, bem detalhado, dá para a gente falar agora sobre isso, né. E aí também tem as minhas certificações nacionais e internacionais para exercer, né,
faço, porque hoje eu sou a gente chama de Doping Control Officer, né, que é oficial de controle de dopagem e oficial de coleta de sangue, são 2 certificações diferentes, né. Então eu tenho certificação para atuar usada, né, que é o órgão de dopagem dos Estados Unidos, eu trabalhei para o UFC 4 anos, né, eu era a única autorizada a colher sangue do UFC no Brasil, né, por 4 anos, então eu viajava muito, Comitê Olímpico Internacional, Comitê Paralímpico Internacional, International Testing Agency, FIFA, Comissão Pan-Americana de Esportes, e BCD, que é nacional, né, que é a Unidade Brasileira de Controle de Doping no Brasil. Então, eu tenho todas essas certificações específicas para atuar em diferentes ramificações desse processo. É importante ressaltar para vocês que o doping não é uma coisa nova no esporte. O que é novo é o antidoping, é o controle antidoping. O doping a gente já tem há muitos anos, né? Os Jogos Olímpicos surgiram em 773 a.C. na Grécia, faziam para homenagear os deuses e tal, e aí podia se fazer tudo, valia tudo para homenagear os deuses, né? Só depois, em quase 400 depois de que a dominação do Império Romano, os jogos acabaram, e eles só foram ressurgir, festa pagã, né, então, adorar outros deuses não era permitido, então os jogos pararam de existir. Só depois, em 1894, que um francês chamado de Coubertin voltou com essa tradição dos jogos, ele era um barão, gostava muito de esporte, ele fundou o Comitê Olímpico Internacional e aí deu início à era moderna dos Jogos Olímpicos, tá? Até hoje a gente tem o acendimento da tochinha olímpica, o olimpismo, o movimento olímpico é uma coisa que envolve muitas outras coisas além de só competir. Questão da ética, questão da educação, questão de desenvolvimento, do legado olímpico, é uma série de coisas, é um assunto muito complexo. O antidoping entra como uma parte de garantir a saúde, a integridade e a ética, né? Os três pilares que a gente usa para determinar se aquilo é um método ou uma substância proibida, porque doping também pode ser método, não só substância, né? Então, assim, ao longo da minha carreira, eu participei de muitos jogos internacionais, hoje o meu foco é alto rendimento mesmo, eu trouxe até umas fotos para mostrar para vocês um pouquinho, Marina, por favor, só umas fotos para mostrar para vocês alguns eventos que eu participei, tá até meio fora de ordem cronológica aí, às vezes a gente tem congressos, né, internacionais que eu participei do ADA, né, que é o órgão internacional de controle antidoping, sediado aqui e no Canadá. Assim, é tão novo que esse órgão, essa agência antidoping foi fundada em 1999, para vocês terem ideia, quanto que é novo. O Código Brasileiro Antidoping foi fundado, né, foi elaborado em 2009, né, quando o Brasil escolheu para ser a sede dos Jogos Olímpicos do Rio. Super novo, e as tecnologias são tecnologias de ponta. Infelizmente, a gente ainda está atrás do doping. Tem muita coisa que a gente ainda não detectou, por isso que existe teste, por isso que existe uma série de protocolos que a gente segue de segurança, e ainda assim a gente ainda tem bastante caso, né? Pode passar a próxima, Marina, por favor. Olha só, aqui os jogos, né, de 2009 na América de Lima, ali tem os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É importante ressaltar que não existe só os Jogos Olímpicos convencionais de verão, tá, gente? A gente tem Jogos Olímpicos, a gente tem Jogos de Inverno, a gente tem Jogos da Juventude, tem várias séries, tem várias modalidades de Jogos Olímpicos, tá bom? Próximo. Aqui foram os Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires. O foco é diferente, né? É o foco do legado mesmo, é apelar para a educação, é tentar melhorar a vida dos jovens do mundo usando o esporte. E eu realmente acredito nessa filosofia. Eu acho que o esporte salva muitas vidas, né? Isso é indiscutível. Ali, Jogos Centro-Americanos da Colômbia, ali na direita. Fácil, pode passar para o próximo, por favor. Ali, Jogos Sul-Americanos de Cochabamba, na Bolívia, e é interessante vocês verem quantos países diferentes, quantas culturas, quanto cada país se envolve nos jogos e o que os jogos representam para cada país. Né? Por que o antidoping é importante, né? Ali os Jogos Pan-Americanos de Toronto, né, foi o primeiro grande evento que eu participei como oficial já formada, já. Pode passar para a próxima, por favor. Aqui é o futebol, né, que eu sou uma das únicas mulheres no Brasil certificadas pela FIFA para trabalhar com futebol, e é uma certificação diferente. Ali à direita também é um pouquinho dos colegas e o trabalho já de atuação mesmo em campo.
aí foi uma prova de ciclismo lá nos Jogos da Colômbia, né? Você vê que a gente ali trabalhando já 12 horas, 14 horas às vezes, ainda assim tem que estar com moral bem elevado e saber trabalhar bastante em grupo, a gente depende muito um do outro. Próximo, por favor. Ó, aqui já é o evento do UFC, né? Ali uma medalha de ouro inédita conquistada por handball. Eu tive o prazer de ver, né? Isso é muito legal, porque apesar da gente ser muito neutro, a gente não para time nenhum, é muito gratificante você ver que o atleta chegou lá protegido pelo teu trabalho, né? Garantindo a justiça e fair play, que é muito importante, né? Tem casos, histórias olímpicas maravilhosas e não poderiam acontecer se a gente não estivesse trabalhando incessantemente fora e dentro de competição, porque a gente não faz só dentro de competição, tá, pessoal? A gente, às vezes, bate na casa do atleta assim, 6 da manhã, num tempo ruim, para bater 5 da manhã, às vezes tem que sair às 6, trabalhando de domingo a domingo, viajando caramba. Tinha época que eu viajava, sei lá, 5, 6 vezes por semana, avião era 3, 4 vezes, às vezes em 3 dias, enfim, do Belém para o Rio, porque o Laboratório de Controle de Dopagem do Brasil fica no Rio de Janeiro, né, na UFRJ, no Instituto de Química, então viajava para levar o sangue em mãos, enfim, uma série de esforços que a gente faz e é bem sacrificante, fora a pressão, fora o fato de você não errar, né, enfim, uma documentação infinita, uma série de exigências, é bem gratificante no fim, quando tudo dá certo, né? Pode passar para o próximo, por favor. Aqui são os jogos mais recentes, os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, foi aqui em Lausanne. Reparem a roupa de ginástica na neve. A gente trabalha tanto, né? Sobe e desce, vai de um lado para o outro para notificar a atleta, para colher a amostra, vai de um lado para o outro, a gente nem sente frio, né? Olha a diferença da primeira para a segunda foto. Pode passar. Aqui foi no último mundial que eu fui no Mundial de Handball, em 2019, lá no Japão. Foi um pouquinho antes da pandemia, né? Foi a última foto de grande evento que eu fui antes da pandemia. Já estava rolando a pandemia já e a gente nem sabia, né? Não tinha nem ideia. Na verdade, o último grande evento foi em janeiro, mas eu não viajei, porque foi aqui onde eu trabalho, né? Ali à direita, o pessoal trabalhando para a autoridade brasileira, repara aqui a diferença dos uniformes, né? Aqui a gente já está de jaleco, tal, porque já é uma outra, já é diferente, já é de sangue ali, foi no momento da coleta mesmo, então ali já está, nem todos eles são biomédicos, tá? Tem diferentes profissionais envolvidos aí. Pode passar para a próxima. E aqui um pouquinho da divulgação, né, porque as pessoas, é um assunto muito interessante, as pessoas se interessam, quem quiser ver essas entrevistas, foram entrevistas bem diferentes, né, na primeira era mais para explicar como é o processo, né, tinha acabado de sair o escândalo da Rússia e tudo, as pessoas estavam interessadas em saber como que funciona e como é possível fraudar o exame, né, e na direita já foi mais assim, que é perigoso no dia a dia para um atleta, né? O que é doping que a gente nem imagina que seja? O que a gente pode encontrar na nossa casa que um atleta de alto rendimento é fatal, né? No sentido de dar positivo, as pessoas nem fazem ideia, né? Próximo, por favor. Então vamos lá. Efetivamente, o que faz um biomédico na fisiologia do esporte, né? Na minha área, especificamente, no controle antidoping. A gente pode trabalhar com várias frentes, né? A primeira é a coleta de amostra, e aí eu para vocês 2 exemplos dos kits que a gente usa para coletar. É bem diferente, a coleta da urina, nesse caso, é bem diferente do que a gente está acostumado na triagem. O kit da esquerda, tá vendo que são kits de vidro blindados, eles só podem ser abertos se forem quebrados mesmo, uma máquina especial no laboratório, que também não é qualquer laboratório, existem laboratórios certificados para isso, não são muitos, volta de 35, 30 no mundo, o Brasil é o único da América Latina que possui um laboratório, e a gente dá suporte para todas as Américas, né, os Estados Unidos tem mais 2, mas na parte do meio para baixo, quem dá suporte mesmo é o Laboratório do Brasil, e até então era o mais moderno, né, se o dia que já não tivesse pronto para os Jogos Olímpicos, e sempre vai ser assim, né, tá pronto para os Jogos, vai se modernizando, inclusive esse laboratório é um dos grandes legados que a gente tem hoje dos Jogos Olímpicos, que é um laboratório realmente de ponta, com equipamento de ponta, e numa universidade pública que é muito
importante, né? Então, o kit da esquerda a gente usa coletar urina, né? Tem toda uma forma de coleta, tem todo um protocolo bem certinho, e aí ele vai com esse frasco, não tem como analítico da codinomes, né, porque o exame chega anônimo no laboratório, ali na frente, não sei se dá pra ver, porque a foto é pequena, mas tem números gravados no vidro, então não tem como acontecer etiquetamento incorreto, né, tem toda uma série de cadeia de custódia, cadeia de erros que a gente evita com os protocolos antidoping certinhos, que eu falo que é uma pista, não deixa de ser. E aí tem toda uma questão de estudo de planejamento, qual é o melhor momento de colher, e aí a questão da inteligência, que hoje é que eu trabalho, toda uma questão de investigação. Hoje a gente tem cientistas forenses, sociólogos, eu, biomédica, trabalhando junto, temos várias frentes de profissionais envolvidos. Vocês não têm ideia o tamanho da logística que é fazer Jogos Olímpicos, gente, é uma coisa enorme, assim, é uma coisa surreal de quantos profissionais e quantas áreas envolvidas a gente tem, tecnologia e de material humano que a gente precisa para fazer acontecer essa parte do antidoping, tá? E aqui à direita é o que a gente usa para sangue, e aí 1000 vezes mais complexo, inclusive a gente hoje de análises de ponta também, de rastreamentos, de doping genético, enfim. Basicamente a gente usa duas amostras, né, 2 tipos de amostras, sangue e urina, e os tubos que a gente usa para coletar sangue é o tubo amarelo, né, ou laranja, e o tubo roxo é DTA. Tá? Não vou explicar especificamente para que serve cada um, porque está com o tempo tadinho, mas que se quiserem saber mais, por favor, as dúvidas. E aí eu pergunto para vocês, né, além da coleta, o que podemos fazer? Temos da bioenergética para melhoramento de atleta de alto rendimento, podemos estudar biossegurança dentro do laboratório, como a gente pode fazer para melhorar o processo, análise em laboratório, até o estudo mesmo, a gente já tem especialização em nutrição, biomecânica para melhorar o alto rendimento sem usar o antidoping, tem várias frentes que a gente pode trabalhar nesse sentido. E agora com a habilitação vai começar a ter um monte de possibilidades, né? E a gente não tinha isso anos atrás, o negócio era aí quando os furos, né? E hoje tem mais portas abertas. Eu trouxe para vocês um vídeo para vocês refletirem o que é o esporte, né? O que eu digo que o esporte salva vidas, o que para muita gente o esporte é a única opção muitas vezes. Né? Por favor, Marina, pode passar vídeo? O vídeo para mim, por favor? Uma travadinha, gente, desculpa. Estão me ouvindo? Não estou escutando vocês. Marina? Oi, Lara, nós estamos te ouvindo, sim, a gente já Oi, tá colocando, pronto, desculpa, deu uma travadinha, gente, perdão, deu uma Lara, congeladinha. Tá bom? É isso aí. Lara, você consegue me ouvir? Perfeito, consigo sim. Olá. I'm made of belief, not barriers. I'm made of sweat, not swagger. I am made of many, not one. I am made of the next point, not the last. I am made of blazing trails, not following paths. I am made of every hurdle I've cleared, not just the ones on the track. I am made of all the days you don't see, not just the one you do. I am made of everything to come, not just what has been. I am made of sport. ASICS. Esse é um vídeo, obviamente, né, da ASICS, né, uma marca famosa, mas, assim, é um vídeo muito feito, porque mostra por que nós somos apaixonados por esporte. Não é só competir, não é só entretenimento, não é só ali naquele momento, tem muita coisa envolvida, tem muitos profissionais trabalhando com isso, é uma área muito importante para o desenvolvimento de vários países. Eu já
principalmente presenciar muitas mudanças feitas pelo esporte. Então, aí, para vocês refletirem se vocês gostam mesmo da área, que é uma área assim, muito legal, e esporte é a vida, né? Tudo que acontece no esporte a gente consegue fazer para nossa vida, trabalho em equipe, disciplina, enfim, e o antidoping é justamente isso, deixar que isso seja justo e a ética prevaleça, né? Passar. Acho que nós minamos. Pronto, gente. 22, vai, nem passou tanto. Obrigada, Muito viu? obrigada, Lara. Foi uma ótima apresentação. Eu mesma nunca fui muito do esporte, mas eu fiquei muito encantada. O pessoal também adorou, mandaram vários elogios, falaram que mulher incrível, meu Deus, parabéns, fotos incríveis. Tem gente querendo te conhecer pessoalmente. Já Legal. temos muitas perguntas também, mas como eu disse lá no início, eu vou deixar tudo para o final, porque agora eu vou chamar o nosso próximo convidado, que é o Eric Barioni. Ele vai falar sobre toxicologia, e ele é biomédico, formado pela CEUNSP. Ele realizou mestrado e doutorado em toxicologia e análises toxicológicas pela USP. Ele possui habilitação em análises clínicas e toxicologia pelo CRBM1. Ele atualmente é professor adjunto e coordenador do curso de biomedicina na Uniso. Ele é coordenador de pós-graduação no IPSASP. É conselheiro presidente da Comissão de Toxicologia do CRBM1. E eu acho que ele tem muita coisa legal para falar para a gente. Eu vou passar a palavra para ele agora. Amanda, toda a equipe organizadora e a vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouco sobre biomedicina e toxicologia para vocês. É uma honra. E sintam-se abraçados virtualmente por mim e o meu carinho. Mais uma vez, por estar aqui com vocês. A nossa vida, ela é feita de infinitas escolhas. A todo momento, estamos diante de situações e novas oportunidades. E a forma como nos comportamos e escolhemos seguir podem modificar, direta ou indiretamente, o rumo de nossas vidas. Um mundo cheio de possibilidades está em nossas mãos. E este mundo de possibilidades se chama biomedicina. Eu gostaria muito, novamente, de agradecer todos vocês que assistem e a equipe organizadora, as pessoas da Amanda e também da Júlia, que durante todo esse período fizeram contato comigo de maneira muito gentil pelo e-mail, e parabenizar todos vocês pela organização do evento. Tivemos problemas hoje, sim, mas é normal, é transmissão ao vivo, não é nada gravado, então é de se esperar que tenhamos problemas, e isso não diminui em nada a importância desse evento e a importância de todo esse processo tão organizado que vocês realizaram, com instruções e etc. Então, parabenizo muito todos vocês. Quantos cursos de graduação existem no país? Ou melhor dizendo, né, para vocês que especificamente estão na Unifesp, quantos cursos de graduação existem na Unifesp? São muitas possibilidades, e aqui todos fizeram a opção pela área das ciências biológicas e da saúde, e entre fonoaudiologia, medicina, fisioterapia, farmácia, enfermagem, educação física, odontologia, psicologia, terapia ocupacional, nutrição, entre tantas outras, nós escolhemos a biomedicina. Foi em 1966 que os professores José Leal Prado e Ribeiro do Vale criaram um curso de Ciências Biomédicas no campus São Paulo,
da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. Foi no período pós-guerra, com o desenvolvimento de áreas como genética, que o nosso curso de biomedicina foi criado. Ao longo de todos estes anos, até os dias atuais, o desenvolvimento da nossa profissão foi absoluta. E certamente o comportamento e escolha de muitas pessoas impactaram e continuarão impactando as nossas vidas. Atualmente, nós contamos com mais de 30 áreas de habilitação e inúmeras outras áreas adicionais para a atuação profissional. Habilitação profissional é diferente de área de atuação profissional. Como exemplo de áreas de atuação profissional, independentemente de habilitação, nós temos o processamento de córneas para transplante, nós temos a atuação como agente oficial de controle de dopagem, está a Lara aí, que acabou de falar para vocês, a assessoria técnica e científica de laboratórios, o jornalismo científico que vai falar para vocês em um dos encontros, a perícia criminal do nosso colega profissional que vem na sequência para falar para vocês, entre outras áreas de atuação. Nos últimos meses, acompanhamos passos ainda mais importantes em nossa profissão, especificamente passos direcionados às práticas integrativas e complementares. São 29 práticas que são reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde. E além dessa possibilidade de atuação biomédica a partir de agora, nós temos a possibilidade de atuação em clínicas de vacinas, assumindo a responsabilidade técnica. Vejam, a todo momento estamos diante de oportunidades, momentos oportunos. E a nossa vida, ela é feita de infinitas escolhas. A todo momento nós estamos diante de situações e a forma como nos comportamos e escolhemos seguir podem modificar o rumo de nossas vidas. É dessa forma que a gente inicia essa minha breve exposição sobre carreira em toxicologia para você que está nos assistindo. A toxicologia é uma das 30 áreas de habilitação biomédica. E eu queria fazer um paralelo aqui com vocês. Paracelsus escreveu, e eu adapto, qualquer substância pode ser tóxica, inclusive, para a nossa existência, a mais importante de todas, a água. A dose de uma substância, segundo Paracelsus, pode determinar a sua toxicidade. Obviamente, a gente sabe que não somente a dose, mas inúmeros outros fatores como via de exposição, suscetibilidade individual, tipo de substância, entre outros. A descoberta do sistema de recompensa por James Olds, em 1954, evidenciou que animais de experimentação que foram inicialmente estimulados com eletrodos alocados em uma área específica da cabeça eram capazes de, na ausência do estímulo, cruzar uma área e receber choques elétricos somente para acionar uma alavanca e receber novamente aquele estímulo, sistema nervoso central. O estudo do sistema mesolímbico dopaminérgico foi importante para compreendermos o mecanismo de reforço positivo que as drogas de abuso são capazes de provocar, induzindo, por exemplo, a dependência. Hoje, entre os inúmeros desafios da toxicologia, novas drogas de abuso, sintéticas e etc., eu chamo a atenção para o excesso das redes sociais. Muitas pessoas estão dependentes
E o reforço positivo das redes está na busca a qualquer custo por curtidas e seguidores. A cada like, o acionamento do sistema mesolímbico dopaminérgico e a busca pelo prazer reforça o uso constante. As redes sociais são importantíssimas. As redes sociais são importantíssimas para o nosso uso pessoal e profissional. Existem conceitos de personal branding que mostram o quanto as redes sociais são importantes para o nosso marketing profissional. Mas nós estamos lidando da maneira correta com isso? Eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês que estão nos assistindo. Vejam, voltando para a temática dessa nossa conversa, conceitualmente, a toxicologia é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas com o organismo. É a ciência que investiga não somente os efeitos tóxicos, mas também a natureza destes efeitos, a incidência, o mecanismo de ação e os fatores de risco que estão associados aos efeitos negativos, deletérios dos agentes químicos. A toxicologia, ela está presente em nosso dia a dia. Basta buscar pelas notícias, basta ligar a televisão, ler jornais ou ter acesso às redes sociais. A toxicologia é notícia. E a toxicologia é extremamente importante para o biomédico, assim como o biomédico é extremamente importante para a toxicologia. Aqui em tela desconfigurou um pouquinho para vocês, mas o que eu quero trazer é como a toxicologia está dividida e de que maneira você pode se imaginar e enxergar dentro das diferentes divisões e subdivisões da toxicologia. A toxicologia é dividida em 3 grandes frentes, conforme vocês conseguem observar: a frente experimental, analítica e a clínica ou médica. São 3 grandes áreas. E abaixo dessas 3 grandes áreas, nós temos inúmeras sub-áreas, que não se encerram somente nos exemplos que estão em tela. Nós temos outras, mas eu destaco toxicologia ambiental, ocupacional, de alimentos, medicamentos e cosmético, toxicologia social, a imunotoxicologia, que é a área que particularmente durante o mestrado e doutorado eu trabalhei, mas para que a gente possa entender um pouco mais sobre essas divisões, eu trago aqui para a gente essa outra tela. Então vejam, a toxicologia clínica ou médica é de atuação especificamente médica. De atuação especificamente médica humana ou veterinária. Então, biomédicos, farmacêuticos, biólogos não estão inseridos na toxicologia clínica ou médica, ainda que biomédicos, farmacêuticos e biólogos possam atuar, por exemplo, nos CIATs, que são os Centros de Informação e Assistência Toxicológica, que nós temos espalhados pelo Brasil, inclusive na cidade de São Paulo, na cidade de Campinas. São centros que funcionam muitas vezes dentro de universidades, dentro de hospitais universitários, e que por 24 horas, durante 24 horas por dia, atendem a população que está diante de um quadro de intoxicação ou atendem profissionais de saúde, médicos ou não médicos, que se deparam em um serviço de urgência e emergência com um caso de intoxicação e precisam receber orientações específicas sobre aquele produto intoxicante ou sobre aqueles sinais ou sobre um antídoto, sobre um antagonista, etc. Então, existe a atuação biomédica, farmacêutica e dos biólogos nesses centros
o que acaba configurando, sim, a toxicologia clínica, inclusive a atuação médica também desses centros, que podem possuir ou não um laboratório de toxicologia associado, tá? Para fazer diagnóstico da intoxicação aguda e crônica. Fora a toxicologia clínica ou médica, eu chamo a atenção de vocês para esse outro lado aqui. Aqui nós temos a toxicologia experimental. A experimental são desenvolvidos estudos para avaliar o mecanismo de ação de drogas, avaliar como a substância tóxica se comporta no organismo, a cinética dessa substância e a dinâmica dessa substância também, como ela interage, aonde ela interage, ou seja, qual é a ação tóxica e quais são os efeitos tóxicos. Isso se busca em toxicologia experimental por meio de modelos in vivo, com animais de experimentação, modelos in vitro, utilizando células de linhagens ou células primárias, e o modelo in sílico, que por meio de modelagens computacionais, para você que gosta de computação, é possível fazer uma predição de uma provável interação com a estrutura química, da estrutura química de uma determinada molécula com um organismo. E fazer a predição se haverá ou não possibilidade de efeito tóxico, o que visa, por exemplo, racionalizar o uso de animais de experimentação, o que é muito importante em toxicologia e também para outras áreas de pesquisa. A toxicologia experimental, ela é desenvolvida de maneira ampla nas universidades, nas academias. Porém, nós também temos os laboratórios específicos de toxicologia experimental que prestam serviços para a indústria. Então, são nesses laboratórios aonde são feitos os testes não clínicos, ou conhecidos como testes pré-clínicos, aonde se fazem estudos de farmacocinética, dinâmica, toxicocinética, dinâmica, utilizando modelos in vitro, in vivo e também toxicologia in sílico. Uma outra parte da toxicologia, aqui na região central, é a analítica. A analítica também está dentro das academias, das universidades, a analítica também está nos laboratórios vinculados à indústria, mas a analítica, ela também está distribuída hoje mais amplamente, visto que nós temos uma lei de 13.103, que determina, por exemplo, que motoristas profissionais façam exame toxicológico de larga janela de detecção, que é o exame de cabelo. Isso fez com que aumentasse a demanda por profissionais, independentemente se farmacêuticos, biomédicos, porém toxicologistas, mas profissionais especialistas no uso e operação de equipamentos como cromatógrafos líquidos, gasosos, espectrômetros de massa e etc. Na toxicologia analítica, o biomédico pode atuar no aspecto forense. Então, daqui a pouco nós teremos uma palestra sobre perícia criminal, e na perícia criminal existe a possibilidade de atuação junto à toxicologia forense, a genética forense. Também existe a atuação com o monitoramento terapêutico, avaliando a concentração de determinados fármacos no organismo de indivíduos que fazem uso crônico. O monitoramento biológico em indivíduos que estão expostos a substâncias tóxicas de maneira crônica, por longo prazo. Controle antidopagem. Então, nós temos laboratórios no Brasil, no Rio de Janeiro, que faz controle antidopagem e que dá suporte ao trabalho da Lara, que acabou de falar com vocês, e laboratórios espalhados em hospitais que fazem o diagnóstico laboratorial da intoxicação aguda e crônica. Seguindo em frente, como que podemos obter a habilitação em toxicologia? Então, algumas universidades possibilitam que, na conclusão da graduação, o aluno faça aquelas 500 horas de estágio supervisionado e saia habilitado em toxicologia. Também nas residências multiprofissionais e ou biomédicas, ainda no Brasil não temos nenhuma residência biomédica em toxicologia, mas estamos buscando desenvolver em parceria com algum laboratório. Na pós-graduação lato sensu ou stricto sensu,
mestrado e doutorado, e também existe a possibilidade de obtenção do título de especialista, que é expedido pela Associação Brasileira de Biomedicina, a ABBN. Eu separei para vocês aqui algumas sugestões de cursos de pós-graduação lato sensu, então vocês conseguem observar em tela quais são as instituições que são referendadas pela Sociedade Brasileira de Toxicologia e que ofertam cursos com duração de 1 ano e meio, 2 anos. Também trouxe para vocês uma relação referendada pela Sociedade Brasileira de Toxicologia, que nos mostra quais são os cursos de toxicologia stricto sensu que existem no país. São alguns, não são todos. Eu, por exemplo, fiz o mestrado e o doutorado aqui no primeiro, na Universidade de São Paulo, mas todas as instituições aqui possuem cursos excelentes de mestrado e doutorado, e para o Butantan eu chamo atenção para pós-graduação em toxinologia, que estuda os venenos de animais peçonhentos, então, as serpentes, escorpião, abelhas, etc. Dando sequência, essa é a resolução para você que quer saber mais sobre toxicologia, mas eu tenho certeza que você, assim como eu, quando ler essa resolução de número 135, de 3 de abril de 2007, você verá que há pouca coisa escrita sobre a nossa atuação em toxicologia. Então, eu tive essa percepção também, e junto com a Comissão de Toxicologia do Conselho de Biomedicina, reunido com outros profissionais toxicologistas da primeira região, que congrega os estados do Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, nós fizemos uma minuta que foi publicada no ano passado, uma normativa, foi publicado como normativa, dispondo sobre as atribuições do profissional biomédico na área de toxicologia. Então, a normativa 2 de 2019. E existe muita dúvida, já finalizando, né, já deu os meus 20 minutos, mas existe muita dúvida com relação aos limites de atuação do biomédico patologista clínico, aquele que trabalha nas análises clínicas, e do biomédico toxicologista. Isso porque nós começamos a movimentar a toxicologia não faz muito tempo. Ela já existe na biomedicina há um bom tempo, mas não era movimentada. Então, existem muitos biomédicos analistas clínicos que fazem toxicologia, tá? Mas existem limites de atuação, e eu trago aqui para vocês. O biomédico patologista clínico pode atuar em toxicologia? Vejam o que está escrito aí na tela. Sim, para a coleta de exames, tais como a de cabelo, sangue e urina. Sim, para a triagem e processamento de amostras, para os métodos que estão descritos aí na tela. Então, testes imunocromatográficos, que são naqueles cassetes, testes imunoenzimáticos, como ELISA, testes bioquímicos, colorimétricos, turbidimétricos e a imunocromatografia em camada delgada. O biomédico patologista clínico não pode assumir responsabilidade técnica em laboratório de toxicologia. Não pode realizar exames de cabelo, utilizando, por exemplo, cromatógrafos líquidos, gasosos, espectrômetros de massa ou outros detectores para fins analíticos em toxicologia. E o biomédico patologista clínico não pode assumir responsabilidade técnica de toxicologia experimental ou clínica. Estas são atribuições do profissional biomédico habilitado em toxicologia. Então, o profissional biomédico habilitado em toxicologia pode assumir a responsabilidade técnica em laboratórios de toxicologia, pode realizar exames de larga janela de detecção utilizando cromatógrafos líquidos, gasosos, espectrômetros de massa e outros detectores, e pode assumir responsabilidade técnica em laboratórios de toxicologia experimental ou clínica. E, por fim, para encerrar aqui com 22 minutos, peço já desculpa por ter passado o tempo, o que eu trago para a gente, né? A todo momento estamos diante de oportunidades, porém nem sempre as oportunidades ocorrem ou são como gostaríamos que fossem. Somos translocados pelos ventos do destino e não nos cabe, diante disso, reclamar dos resultados. Assumir a gestão de nossa carreira
é ser provedor de oportunidades para si e para os colegas de profissão. A toxicologia, como área de habilitação e atuação biomédica, necessita de profissionais engajados e dispostos a fazer a diferença e trilhar, abrir e criar novas oportunidades. A toxicologia precisa de você. E se você está interessado, busque, não somente pela toxicologia. Se você está interessado, busque pela área, faça a diferença e as coisas vão acontecer. Gostaria de agradecer mais uma vez e está aí as minhas redes sociais, então no Instagram, @eric.barioni, meu e-mail também, eric.barioni@prof.niso.br e meu WhatsApp está aí, caso vocês queiram entrar em contato e saber mais sobre o universo da toxicologia na biomedicina. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, Eric. Foi uma palestra incrível. Nós, de fato, fomos translocados pelo vento do YouTube. Então, eu vou passar logo para o nosso próximo convidado, mas eu queria falar que já temos muitas perguntas, muitos elogios, mencionaram até a nossa eletiva de toxicologia da Unifesp. E aí, no final, eu volto para a gente esclarecer essas dúvidas. Então, agora eu vou chamar o biomédico Rodrigo Garrido, que vai falar para a gente sobre perícia. Ele é biomédico formado pela Unirio, mestre em ciências farmacêuticas e doutor em ciências. Ele tem diversos cursos de aperfeiçoamento em bioética, criminalística, genética forense, e ele atua há 20 anos como perito criminal na Polícia Civil do Estado de Rio de Janeiro. Acho que o que ele tem para nos contar vai ser muito interessante. Rodrigo, eu passo a palavra para você. Obrigado, espero que todos estejam me ouvindo. Primeiro, agradecer aí o convite, é uma alegria, como também o Eric colocou um pouco no início, é uma alegria poder falar no berço da biomedicina do Brasil, na Unifesp. Então, para mim é sempre bom falar de ciência forense, muito mais falar nesse local e certamente para esse público que nos ouve. Bom, a proposta hoje, tendo em vista o tempo, é falar rapidamente sobre algumas áreas da perícia, mas de forma muito rápida, e falar, sobretudo, o que é a perícia, ou até melhor, o que é a ciência forense. Ciência forense que já foi, de uma forma ou de outra, abordada pelos colegas que falaram antes. Vocês vão ver que a ciência forense engloba a toxicologia, certamente engloba o controle de dopagem e muitas outras áreas que a gente vai comentar aqui rapidamente. Então, a gente vai dar uma palestra que, feliz ou infelizmente, vai abordar um pouco a questão legal. Aonde se enquadra o perito, quem é o perito, o que é a perícia, em que momento ela é feita, em que áreas do direito, ou de forma geral, como a perícia se enquadra nas diversas áreas do direito. Só completando um pouquinho a ideia da minha apresentação aqui, no sentido de mostrar um pouco para os alunos, para aqueles todos que nos ouvem e que querem também saber um pouco da própria carreira do profissional, né? Eu hoje, como já foi apresentado, eu sou perito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, sou perito já há 20 anos, eu saí da faculdade e entrei na perícia. Daqui a pouco eu estou me aposentando já na perícia. Mas eu sou também professor na área de ciência forense. E isso vale a pena ser dito, porque hoje eu ensino numa ênfase do curso de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma ênfase em biociência legal. Talvez, pelo que eu conheço, o único curso de biomedicina no Brasil que apresenta propriamente uma ênfase em ciência forense. E dou aula também no direito, então, para mostrar essa relação necessária da ciência forense com o direito. Então, eu vou ter que falar um pouquinho aqui, não tem jeito, falar um pouquinho sobre direito. Bom, eu estou falando de ciência forense, não estou falando de perícia nesse momento, eu até mudei o título ali, se vocês compararem ao título que estava até na divulgação, falava do biomédico na perícia, eu preferi falar do biomédico na ciência forense, porque a ciência forense é muito maior. A ciência forense, ela pode ser definida como a aplicação de diversos conhecimentos, e aí uma infinidade de áreas que vocês podem pensar aí, a questões legais. Então, quando a gente fala da aplicação, por exemplo, das ciências biomédicas, biológicas, a uma questão relacionada a um problema legal, seja ele criminal, seja ele da área civil, seja ele do direito desportivo, como foi colocado no início pela Lara, seja ele de questões
administrativas, como, por exemplo, eu já tive algumas consultas relacionadas, por exemplo, à toxicologia e o direito administrativo no contexto de concursos públicos. Então, em qualquer área do direito, quando a gente tem uma questão que depende de um conhecimento que advém de outras áreas científicas que não do direito, né, que vem das ciências biológicas, biomédicas, que vem da física, da química, da engenharia, das ciências contábeis, da informática e tantas outras áreas que vocês podem pensar aí, a gente diz que está usando a ciência forense. A grande diferença entre usar a ciência forense e simplesmente dizer que estou usando a química, a física ou a biomedicina é verificar, como também foi colocado em algum momento até pela Lara, que a ciência forense, desculpa, deixa eu sumir aqui um pouquinho, a ciência forense ela se preocupa não só com a questão da ciência propriamente dita que está se aplicando ali, mas ela se preocupa, por exemplo, com a cadeia de custódia da prova, ela se preocupa com as questões do direito que estabelecem, por exemplo, quem é o profissional que faz esse exame, em que momento esse exame vai ser feito. Então, isso é que caracteriza, na verdade, a ciência forense. A aplicação das ciências, do conhecimento de diversas ciências, e diria até de artes, num contexto legal. E que não fique na cabeça de vocês que só no contexto do direito penal, só na questão do crime, mas numa coisa muito mais ampla, como eu vou abordar em breve aqui num próximo slide, mas que já foi até colocado de alguma forma pelos colegas que me antecederam. Quando a gente acaba por afunilar a ciência forense para a questão do crime, então seria vamos dizer assim, dentro da ciência forense, quando a gente tira, olha, como eu aplico a ciência forense nas questões criminais? Aí a gente costuma estabelecer duas áreas. A área chamada criminalística e a área chamada medicina legal. Volto a dizer, isso seria apenas uma aplicação da ciência forense num contexto de crime, porque a ciência forense é muito maior, ela se aplica em vários contextos. Mas vamos pensar um pouquinho da criminalística e sobre também a medicina legal. O que são essas áreas e o que elas estudam? Bom, eu botei uma definição aqui embaixo e vou fazer a distinção entre essas duas áreas simplesmente pelo que está aqui em verde dentro dos parênteses aqui, intrínsecos e intrínsecos ao corpo humano. Porque, na verdade, tanto a criminalística quanto a medicina legal, ela tem como objetivo estudar os indícios materiais relacionados a um crime, deixados num crime, mas indícios materiais estes que podem estar fora do corpo humano ou dentro do corpo humano. E aí a gente faria uma distinção entre criminalística e medicina legal. Vou falar 100 vezes. Isso é só uma separação didática, porque isso é tudo ciência forense. Então, por exemplo, quando a gente estuda, e aí foi colocado pelo Eric, quando a gente estuda a toxicologia, os efeitos de uma substância tóxica, por exemplo, no organismo, e a gente coleta esse material numa matriz biológica, no sangue, na urina, ou mesmo no cabelo, a gente está fazendo um estudo que, por essa definição, é da medicina legal. Quando a gente estuda a substância tóxica, por exemplo, encontrada num local, e aí muito comum as drogas de abuso, né, os entorpecentes, quando a gente encontra, por exemplo, uma substância que pode ser cannabis sativa, uma certa quantidade de uma matéria seca, picada, de um vegetal, e aquilo há uma suspeição de que aquilo seja cannabis sativa, o estudo desse material estaria na criminalística, porque ele está fora do corpo humano. Então, essa é uma definição didática apenas para a gente entender a aplicação da criminalística e da medicina legal no contexto da ciência forense. E aí a gente pode apontar algumas áreas de atuação. Não necessariamente áreas de atuação do biomédico, mas vocês vão entender, não vou precisar nem explicar cada uma delas, mas vocês vão entender de maneira geral aonde o biomédico se encaixa. Por exemplo, quando a gente fala da medicina legal, quer dizer, o estudo daquelas evidências relacionadas ao corpo, ou retiradas ou obtidas no corpo, a gente fala, por exemplo, da antropologia forense, que trabalha com a identificação de pessoas, sobretudo em materiais já esqueletizados. Aí não é um trabalho exclusivo de médico. Existem outros profissionais que atuam aí. Por exemplo, o próprio biomédico, mesmo aquele que não tenha uma ênfase específica em ciência forense, pode ter tido nas suas aulas de anatomia um conhecimento de antropologia forense. A possibilidade, por exemplo, de diferenciar o sexo através dos ossos, né? A possibilidade, de repente, de falar alguma coisa, de predizer algo sobre a idade que aquela pessoa teria alcançado em vida.
E a gente tem um monte de série televisiva aí que trata disso, né? Certamente vocês já assistiram alguma série onde existia um antropólogo forense, alguém que estudava os ossos e que dizia muitas coisas olhando para aqueles ossos. É uma área da medicina legal. E certamente uma área que um biomédico poderia atuar. Tem conhecimento para isso. Existem outras áreas da medicina legal que são especificamente clínicas médicas, né? Como, por exemplo, a psiquiatria. Aqui, vou seguir aqui mais ou menos o slide. Por outro lado, a gente volta aqui no que o Eric falou para a gente. A gente volta na toxicologia, e também, à medida que estuda materiais obtidos no corpo humano, estaria no contexto da medicina legal. E tantas outras áreas aqui. Né? A sexologia forense estuda as questões não só dos crimes sexuais, mas as questões relacionadas, por exemplo, ao aborto. Né? E a sexologia forense acaba por entrar na questão de início da vida, o que é também uma área de interesse curioso aí, sobretudo na bioética, né? Que é conhecimento também do biomédico. É lógico que obter material no corpo humano, retirar esse material do corpo humano num exame, por exemplo, de um crime sexual, não seria, em princípio, a atuação do biomédico. A traumatologia forense, o estudo das lesões, né, que as pessoas possam ter adquiridos aí num crime qualquer, um crime contra a vida, uma lesão corporal, aí é estudo, sobretudo, do médico clínico, né? E a tanatologia estuda as modificações que ocorrem no corpo após a morte, os fenômenos cadavéricos, né? Em geral, é estudo também da área médica, é o médico que faz esse tipo de estudo. Mas fique desde já a ideia de que dentro da medicina legal existe atuação para o biomédico. E vamos para o lado direito, a criminalística, a área da ciência forense que estuda as evidências relacionadas ao crime e que estão fora do corpo humano. Nessa daqui, em princípio, na grande maioria, um biomédico poderia atuar. Por exemplo, os exames em locais de crime são exames que você não encontra especificamente uma profissão que aprendeu a fazer na faculdade. Não existe. Quem foi que aprendeu na faculdade a fazer um exame num local de homicídio, um exame num local de um acidente de trânsito, um exame num local, por exemplo, de um furto com arrombamento no imóvel? Isso, qualquer profissional, né, que possa atuar como perito, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, poderia atuar. A balística forense estuda as armas de fogo, as munições. A química forense seria a área que, como eu falei, estuda, por exemplo, as substâncias tóxicas in natura, né, fora do corpo humano. A biologia forense, essa sem dúvida a área de atuação que o biomédico tem toda a possibilidade de atuar, seja nos exames relacionados a sangue, a esperma, materiais que foram coletados na cena de um crime, por exemplo, no objeto de crime. Né? Percebam que aqui a gente está falando da criminalística, então o sangue deixado num local de crime, as manchas de sangue deixadas num local de crime, são objetos da criminalística. O sangue obtido de uma pessoa viva ou mesmo de um cadáver é exame da medicina legal. E tantas outras áreas aí de interesse, algumas com atuações que podem ter nela o biomédico atuando, outras talvez de muito diferentes da área biomédica para atuar. Mas aqui a ideia é mostrar para vocês a diversidade de atuação que existe na ciência forense, especificamente nesse caso, na ciência forense relacionada ao crime. Mas não fica por aí. Na verdade, a gente tem que estudar um pouquinho agora o que é o perito. Quem é esse cientista forense que atua nos exames para se produzir prova no contexto do direito? Volto a dizer também algo que eu falei no início. A ciência forense não se restringe a produzir a prova, porque existe a pesquisa na ciência forense, existe o ensino da ciência forense. Então, a perícia, que é o exame que tem como proposta produzir prova para as diversas áreas do direito, é apenas uma das áreas, eu diria que é a área aplicada, né, imediata da ciência forense, mas ela não se restringe a isso. Mas pensando na aplicação como perícia, quem é o profissional que faz a perícia? O que é propriamente a perícia? Bom, aqui tem uma definição do que é o perito, que seria esse cientista forense atuando na produção da prova técnica. Aqui uma definição genérica. Sem dúvida, o perito é um profissional que tem conhecimento, tem habilitação técnica, tem até mesmo inscrição no conselho, se for necessário, né, daquela profissão, para poder realizar os exames de interesse no direito. Tá? O perito ele acaba por ser um auxiliar do juiz, porque vocês podem imaginar que o juiz, aquele que julga uma ação em qualquer área do direito, na hora dele julgar a ação,
ele não tem como retornar, sair dali do fórum e fazer um exame do material que está sendo discutido naquele momento. E, às vezes, ele não tem, ou certamente não terá, conhecimento para fazer esse exame. Então, o perito ele acaba sendo um auxiliar desse profissional que vai julgar. Sem o perito, esse profissional que vai julgar, o magistrado, o juiz, ele não tem como julgar algo que depende de um conhecimento técnico que foge à área do direito. E o que é a perícia? A perícia é propriamente o exame que esse profissional perito faz. Então, quando a gente fala em perícia, entendam como exame. Ah, mas então, quando eu faço um exame de DNA, o exame feito no laboratório é uma perícia? Se ele tem como proposta, e no exame de DNA, na maioria das vezes tem, resolver uma questão legal, de família, de crime, né, penal, é uma perícia. Quando o perito, né, esse cientista forense, vai lá no local do crime e examina um provável, um possível homicídio, ele está fazendo perícia? Tá, aquilo ali também é o exame. Quando se faz um exame toxicológico, até de controle de dopagem, como foi colocado no início, o interesse de resolver uma questão do direito, por exemplo, do direito desportivo, eu estou fazendo perícia? Eu estou fazendo perícia. Então, perícia é o exame feito como meio de prova, como está descrito aqui, já usando aí uma definição processual, né, pensando um pouco no direito. Isso é meio de prova, é meio de se produzir a prova, os exames nas diversas áreas da ciência forense. Bom, se a gente pegar mais especificamente a perícia para o contexto penal, então o que está descrito sobre perícia, o que estabelece o Código de Processo Penal sobre o que é a perícia e quem é o perito? Aí fica bem interessante e vai certamente responder muitas dúvidas aí que surgem sempre, porque eu estou acostumado aí com os alunos que ficam questionando sobre esses pontos, né? Bom, o Código de Processo Penal, no seu artigo 159, ele diz que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial. Primeira definição aqui, o que é o exame de corpo de delito? Na verdade, podem entender a partir de agora que o exame de corpo de delito é o exame do corpo material relacionado a um delito. Então, não é só do corpo humano. Se vocês pensavam que o exame de corpo de delito era o exame médico legal, simplesmente aquele no corpo humano, mudem seu pensamento, porque ele é o exame médico legal, mas ele também é o exame criminalístico. É o exame do corpo material, e não necessariamente do corpo humano, relacionado a um delito. Então, o que o processo penal diz é que sempre que houver esse tipo de exame, exame de corpo de delito ou perícias, né, ele será realizado por um perito oficial. Quem é o perito oficial? O perito oficial, no processo penal, que é onde existe essa figura, ele é um profissional concursado das polícias, ou mesmo fora das polícias, a gente vai falar disso daqui a um minutinho, em todas as unidades da federação, os estados e o Distrito Federal. Todas as unidades de federação é demais, porque os municípios não têm, mas os estados, o Distrito Federal e mesmo a União, pensando em Polícia Federal. A gente tem concursos para profissionais que vão se tornar, né, ao serem aprovados e formados ali, vão se tornar peritos oficiais. Então, são os peritos de interesse criminal que agem nas ações relacionadas à perícia oficial criminal, tá? Porque a própria lei processual penal estabelece assim. As unidades da federação precisam ter os seus peritos oficiais para que façam os exames de corpo de delito e as outras perícias. E ainda digo mais, talvez apareça no próximo slide, sempre que uma infração deixar vestígio. O Código de Processo Penal estabelece que sempre que uma infração deixar algum vestígio, mancha de sangue, corpo, entorpecente apreendido, uma faca encontrada no local, sempre que a infração deixar algum vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito. Então, sempre vai ser necessário haver peritos oficiais concursados nos estados, no Distrito Federal, na Polícia Federal, para fazerem esses exames. Agora, não para por aí. Aqui onde eu botei no slide perito oficial, artigo 159, botei perito ad hoc, 159, parágrafo 1º. O perito ad hoc é aquele profissional de nível superior quando não houver um perito oficial para fazer o exame.
Como eu acabei de falar que é obrigatório o exame, se o Estado, por um acaso, não tiver um perito oficial, isso não é correto, o certo é que tenha, mas não havendo um perito oficial, pode haver a nomeação, vamos dizer assim, pela autoridade policial que tomar conhecimento do fato que precisa de perícia, de um profissional de nível superior, nesse caso vai ter que nomear 2, o trabalho é feito em dupla, nesse caso, 2 profissionais de nível superior, idôneos, né, e que vão ser considerados peritos ad hoc. O que é isso? Perito para aquele fato específico. Eles vão funcionar como peritos oficiais naquele fato específico. E ainda há a possibilidade, menos comum no processo penal, do juiz, quando tiver essa ação para julgar, nomear um perito que fuja do grupo de peritos oficiais. Isso não é comum no processo penal, mas é possível. Eu não sei se vocês têm a percepção de como funciona todo o encaminhamento do processo penal, mas a gente tem desde um registro de ocorrência na delegacia, a produção de um inquérito policial, isso é entregue ao Ministério Público, que, se entender que aquilo está correto, vai oferecer uma denúncia. E se o juiz entender correto, vai iniciar um processo, vai aceitar essa denúncia e iniciar a fase de processo penal. Então, a perícia pode atuar em qualquer desses pontos, a despeito dela ser necessária desde o momento que se toma conhecimento do fato. Então, na maioria das vezes, ela é feita pelo perito oficial, tão logo se tomou conhecimento do fato. E uma área interessante de atuação para todos aqui que se interessam por essa área e que não necessariamente precisarão fazer concurso para se tornar peritos, é a atuação, tem um outro nome, que está aqui no parágrafo 3º do artigo 159 do Código de Processo Penal, a atuação como assistente técnico. O que é o assistente técnico? A parte, seja ela o réu, seja ela o Ministério Público, no desejo de ter um profissional daquela área científica contratado por ele para produzir uma espécie de contraprova, para trabalhar sobre aquele material que o perito oficial já trabalhou, ele pode nomear um assistente técnico. E aí você vai funcionar como um profissional liberal, vai cobrar os seus honorários e as partes vão te pagar para fazer um trabalho semelhante ao da perícia para interesse deles. Vou acelerar aqui, o tempo já. Bom, deixa eu ver se aqui apareceu. Isso aqui, na verdade, eu falei, o artigo 158, ele diz que sempre que tiver vestígio é indispensável o exame de perito. A verdade aqui à direita, que eu estou dizendo, teoria da prova, é que os exames periciais, eles não são os únicos a produzirem prova. É claro que a testemunha produz uma prova quando testemunha, né? Os documentos são apresentados no processo, são provas, e isso tudo vale como prova, e não há uma hierarquia entre essas provas, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, o exame técnico pericial, ele tem muito mais valor do que uma colocação de uma testemunha. Não é assim no direito, tá? Todos esses meios de prova funcionam, têm o mesmo valor, e o juiz não fica preso a nenhum deles. Ele pode usar todos eles, ou pode usar nenhum, desde que ele justifique os motivos. Não é só, e aí interessante, não é só no processo penal que se tem a figura do perito, como eu falei lá no início. A ciência forense não se reduz à perícia, e a perícia, como meio de prova, ela não é meio de prova apenas para o processo penal. Em várias outras áreas tem perícia. Na verdade, em todas as áreas do direito. Vou ter aqui alguns exemplos. O direito processual penal militar, que trata dos crimes militares, tem perícia. E tem a nomeação de um perito, que em geral é feita nos oficiais daquela força ou daquela força auxiliar, né? A própria CLT, que trata, né, das leis trabalhistas, a gente tem perícia. Por exemplo, para se nomear um perito, e aí eu vou dar essa distinção daqui a um slide também, para se nomear um perito para fazer um exame de insalubridade numa determinada área que você trabalhava, a necessidade desse profissional técnico conhecedor da área. E eu botei aqui até uma curiosidade, poderia ter colocado o direito desportivo, aí, como eu falei com a Lara no início, mas eu coloquei aqui uma outra curiosidade que foge ao lugar comum, o direito canônico, que é o direito da Igreja Católica, e que, por exemplo, quando você tem uma ação para nulidade de um matrimônio, depende de perícia. Então, em qualquer área do direito em que houver a necessidade de um conhecimento técnico que foge ao direito, você está usando a ciência forense, e quando usada nesse contexto processual, você está fazendo perícia. Especificamente no processo civil, então falamos do processo penal, agora do processo civil em um minutinho,
Diferente do processo penal, não vai haver o perito oficial para fazer a perícia sempre que se deixar vestígio. No processo civil, nas leis trabalhistas, no direito desportivo, em todas as outras áreas do direito, que não a penal, o perito ele não vai ser o perito oficial concursado, ele vai ser um perito nomeado pelo juiz quando o juiz perceber que precisa daquele conhecimento. Então, na verdade, a gente não tem aquela fase inicial onde o perito oficial faz, mas já no processo, o juiz percebe que tem a necessidade daquele conhecimento e aí ele nomeia um profissional. E para você atuar como perito nessa área, você apenas precisa se inscrever no Tribunal de Justiça. Não na área desportiva, que a gente tem um Tribunal de Justiça desportivo, não no direito canônico, mas no direito civil, por exemplo, no direito de família, você se inscreve no Tribunal de Justiça aí da sua cidade, bota lá seu currículo, e você vai ser nomeado quando o juiz perceber que precisa de um conhecimento que você tem para oferecer. E aí você vai propor seus honorários, você vai receber para aquele caso específico. Eu quero agradecer, passei um pouquinho do tempo. Se tiverem curiosidade, depois a gente conversa mais. Tem um e-mail aqui que vocês podem me procurar. Esse aqui são alguns dos livros que eu tenho nessa área. Tive que falar bem rapidinho, mas muito obrigado e a gente conversa um pouquinho mais agora na discussão. Valeu. Muito obrigada, Rodrigo. Sua fala foi muito pertinente, muito legal. O pessoal elogiou bastante. Falaram sobre o amor deles por perícia e que foi tudo muito esclarecedor. Agora nós vamos passar para a nossa rodada de dúvidas. Devido ao tempo, a gente gostaria de saber se vocês convidados podem continuar mais um pouquinho. A gente pretende encerrar essa sessão a 1h10. Infelizmente, o Eric já vai ter que sair, porque ele vai dar aula. Então, todas as dúvidas que vocês mandaram para o Eric, ele vai responder por escrito e depois a gente divulga para vocês. Se a Lara e o Rodrigo puderem continuar com a gente, e vocês, espectadores, também, a gente vai começar com essas dúvidas, tudo bem? Se você estiver nos ouvindo, Lara, você pode também ir ligando sua câmera, mas enquanto isso eu já vou passar uma pergunta para o Rodrigo, porque nós temos várias. A primeira é sobre concurso público. E perguntaram como que é esse concurso e se o senhor saberia dizer com que frequência ele ocorre. Bom, Amanda, essa é uma pergunta difícil. Com que frequência ocorre? Isso varia muito, porque eu não sei se ficou claro, mas cada estado faz o seu concurso para peritos. Eu ia até falar, acabei pulando, tinha um mapinha lá na minha apresentação, que mostra que em nem todos os estados do Brasil, aquele mapa é antigo, já pode ter mudado, mas na maioria dos estados do Brasil, o perito oficial ele já não é mais policial. Mas ele, perito oficial na área penal, ele continua sendo servidor público, então tem um concurso público. Agora, esse concurso, ele é de interesse de cada estado, ou do Distrito Federal, ou da Polícia Federal. Então, na verdade, cada um aí que tem interesse tem que ficar de olho nos estados, né, sobretudo se tiver a proposta de ir para outro estado, para ver quando abre. Por exemplo, no Rio de Janeiro, há uma proposta de abrir concurso em breve. Isso está sendo falado a todo momento. Agora, com toda essa questão que a gente está vivendo, eu não sei se esse ano ainda abre. Acho que não, talvez ano que vem. Mas cada estado abre no seu interesse, no seu momento, né? Depende de questões aí políticas e tal, né? Eu não tenho como estabelecer. Como é esse concurso? O concurso ele é feito de provas e títulos em geral, né? Ele tem prova nas áreas, normalmente, aí também varia. Tem estado que estabelece já a priori algumas formações que interessam a ele no concurso. Então tem lá biomédico, químico, engenheiro. Outros estados abrem no geral, profissional de nível superior. Então pode qualquer um fazer o concurso, né? Qualquer um formado. E aí isso vai modificar a prova, né? Porque se eu faço uma prova específica para biomédico, é uma coisa. Em geral cai muito a biologia molecular, cai a área ambiental, né? Alguns lugares é biomédico e biólogo junto, então cai muito a área ambiental, cai botânica, cai coisas que às vezes a gente até não vê na biomedicina. Para aquele que é de nível superior no geral, aí a prova tem que ver cada edital, porque sempre vai ter português, sempre vai ter talvez alguma coisa de informática, sempre vai ter alguns estados, aí não é sempre, mas alguns estados cai direito processual penal, cai direito penal. Então, aí tem que ver cada edital. Em geral, você faz a prova escrita, depois você passa por toda uma parte também de saúde e teste físico, né? Isso também pode variar muito, né? O tipo de teste físico.
Depois a academia de polícia, ou academia naqueles locais onde não é policial, mas normalmente é fase do concurso, aí também tem que ver o edital, mas no meu caso foi fase do concurso, e ainda tem a investigação social, né? Sobretudo onde você é policial, tem toda uma investigação social que pode te reprovar também, tá? Passa aí para outro. Entendi. E perguntaram ainda relacionado ao concurso se sempre demora para chamar quando você passa ou se também tem... É a mesma resposta, isso depende de estado para estado, de questões políticas, de dinheiro que o estado tenha para pagar esses servidores, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o concurso foi muito rápido. Eu fiz o concurso em setembro de 2000, fiz a academia de polícia e ainda demorou um pouquinho, fevereiro de 2001 eu estava trabalhando. Mas eu conheço casos em que as pessoas ficaram 10 anos para serem chamadas, né? E, assim como a mesma resposta para a anterior. Eu vi casos de concursos que demoraram 10 anos para acontecer o concurso e outras vezes que o concurso aconteceu muito rapidamente. Entendi. Agora, uma pergunta para a Lara. Eu achei bastante interessante. Perguntaram como foi ser entrevistada pelo Jô, por ser uma biomédica. Você mostrou também foto com a Fátima Bernardes. Olha, assim, na época, né, porque assim, nós somos muito poucos, né, especialistas em antidoping no Brasil, né, tem muitos já que trabalham com fisiologia do esporte, mas com antidopagem é uma coisa muito nova. A nossa agência de controle antidopagem foi fundada só em 2014, né, tipo, 2 anos antes dos Jogos do Rio, então, era uma coisa muito nova, então, concomitante com isso, aconteceu o escândalo da Rússia. E eu sempre fui muito ativa, né, das jornadas e tudo mais. E aí, a produção do jogo entrou em contato comigo para saber se eu aceitaria falar, né, porque era um assunto muito sensível na época, todo mundo com muito medo de falar da Rússia. Só que eu, trabalhar no meio, eu sabia, eu tinha condições de tentar, porque a gente sabia, no final da entrevista ele nem abordou a questão da Rússia, acho que a Globo falou, olha, vai com calma, porque é um assunto mais delicado, mas foi muito bacana, foi muito legal ter podido levar a biomedicina à televisão, né, porque até me perguntaram lá, não, a senhora é médica? Eu falei, não, biomédica mesmo, né, porque às vezes a gente tem o título de doutor, né, pelo CRBM, e aí quando chamam de doutor, automaticamente as pessoas falam, não, é médica, e aí o Jô, por ver a entrevista, vai ver que fala, a biomédica Lara Duarte Santos, porque eu pedi, falei, não, eu quero que fale que eu sou biomédica, porque se chamar só de doutor, o pessoal vai achar que é médico, né, foi bem legal. Sim, é muito importante mesmo a gente espalhar nossa profissão, né? Poucas pessoas conhecem. Voltando para o Rodrigo agora, é uma pergunta que conversa um pouco com a apresentação do Eric também. Falaram assim, como posso associar os conhecimentos da toxicologia e ciência forense? Que caminho na universidade posso seguir? Quais matérias focar? Bom, nesse caso, a primeira matéria é, sem dúvida, a própria toxicologia, né? É lógico que a toxicologia depende muito do estudo da química analítica, né? Então, é bom conhecer. Se existe alguma matéria relacionada à análise instrumental, é importante para a toxicologia, porque toda a toxicologia hoje ela é super tecnológica, ela não funciona sem os equipamentos, né? De cromatografia, associado a equipamentos de análise, então cromatografia gasosa, espectrometria de massa, coisas desse tipo que nem sempre a gente tem propriamente uma disciplina na biomedicina que ensina, né? É muito mais até para os cursos de química ou farmácia, e tem algumas disciplinas de análise instrumental. Então, eu proponho para essa pessoa aí que busque propriamente a toxicologia para conhecer a parte de toxicocinética, a toxicodinâmica, como eu acho até que a Lara também comentou, né, a gente na toxicologia não tem como fazer uma análise sem conhecer muito bem a toxicocinética, porque você não tem como estabelecer, ou você precisa disso para poder estabelecer, por exemplo, qual é a matriz biológica a ser coletada, em que momento se faz aquela coleta, porque não adianta, né, o sangue não vai resolver tudo, a urina não vai resolver tudo, vai depender muito do momento, vai depender muito do metabolismo, o que você procura naquela matriz, se você procura a substância, se você procura o metabólito. Estou me metendo aí na área deles, é porque eu também dou aula de toxicologia.
Então, eu aconselho essa pessoa a fazer, sobretudo, a busca pela toxicologia. Se tiver, propriamente, depois da toxicologia forense, algo assim interessante, né? A Lara também falou do estudo dela básico, lá da bioquímica e tal. A bioquímica né, acaba sendo a base disso tudo, né? Então, é bom conhecer. A Lara também tocou num assunto que eu já fui também questionado, que é um vínculo com a biologia molecular, porque eu já fui questionado por algumas pessoas, inclusive atletas, de que teria ocorrido uma troca da amostra e que queriam fazer um exame de DNA na amostra para saber se a amostra era dele mesmo. Então, isso é curioso. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu estou pensando há um tempão. Ô, Lara, Lausanne é talvez a primeira cidade da Europa onde houve um instituto, onde se criou um instituto de ciência forense, tá? Em 1908, mais ou menos. Então, é uma cidade que também tem uma história na área de ciência forense. Mas já falei o que eu queria falar. Obrigado. Amanda, passa aí, ver se tem mais alguma coisa. Que legal. Eu, com certeza. Pode falar, Lara. Não, eu falei, com certeza, eu vou ter que marcar um café com o Rodrigo, porque, assim, isso é muito legal da biomedicina, é até legal vocês verem isso, porque é lógico que o pessoal da comissão arrumou as salas de certa forma com que as matérias, as áreas tivessem certa coerência. Mas, às vezes, a gente não tem noção do quanto. Então, por exemplo, até como a justiça desportiva ela é separada, né, não é um processo penal, digamos assim, não é criminal, mas o processo é muito parecido, a gente coleta prova, muitas vezes nós somos chamados para testemunhar, né, no Tribunal Internacional que fica aqui também, então a gente precisa testemunhar sobre o processo, sobre o procedimento, inquiridos pelo juiz, inclusive quem tiver interesse, o Tribunal Internacional, eles transmitem ao vivo muitas audiências, né, assim, que vocês podem ver, inclusive, um muito famoso agora sobre aquele nadador chinês que pegou 8 anos, foi transmitido ao vivo, todo o treinamento do juiz, todas as testemunhas. Então, é bem assim mesmo, e a gente usa muito espectrometria de massa aqui, a gente está lidando com femtogramas, né, substâncias bem pequenininhas. A questão do exame de DNA é realmente assim mesmo, tem muito atleta que questiona e pede a comprovação por DNA para fazer a conexão com a amostra, então é bem parecida, né, não deixa de ser mesmo uma perícia. É muito legal como as áreas acabam se conversando, né? Ainda nesse sentido da interdisciplinariedade, perguntaram para a Lara se você também é responsável pela coleta do material que será analisado, ou você tem contato e auxílio de outro profissional, como enfermeiro, por exemplo? Então, não, assim, como que funciona, né? Por uma questão de isonomia, o profissional que analisa não é o mesmo que planeja e não é o mesmo que coleta. Então, por exemplo, antes eu trabalhava só com coleta. Eu ia para campo, eu mesma colhia sangue, eu mesma colhia urina, né? Porque tem uma certificação, não que os enfermeiros não possam. Mas quando eu vou, eu sozinha, com a única exceção de ter um assistente para me ajudar quando é atleta masculino, preciso que ele entre no banheiro para observar a coleta da urina. Né? A gente observa realmente se a urina foi colocada só pelo atleta, se ninguém colocou, se aquela urina é do atleta mesmo. A diferença dos protocolos de coleta já começam aí, né? Paralímpico ainda tem a questão da sonda, tem toda uma série de detalhezinhos, mas quando eu colho sangue sou eu que colho mesmo, e aí a gente tem o que o Rodrigo já tinha comentado sobre a cadeia de custódia. Quanto menos pessoas ficarem naquela amostra até a chegada no laboratório, melhor. A gente promove essa isenção de trocas de mãos para que exista a menor possibilidade de fraude, né? Mas, assim, se o enfermeiro quiser coletar, ele pode coletar, só precisa ter a certificação de cada órgão para poder fazer a coleta. Entendi, é um protocolo bem rigoroso, né? Para o Rodrigo, essa pergunta... falaram que sobre a prova de títulos do concurso, se tem alguma área específica na Biomed para se realizar mestrado ou doutorado que auxilia nessa prova. Não, na verdade também uma resposta que vai um pouco além, vai antes na questão do concurso, né? Na verdade, o requisito é nível superior, como eu coloquei ali no processo penal. Aí, como eu já falei, alguns estados estabelecem alguns cursos que interessam. Fora isso, não há nenhum requisito, nenhuma pós-graduação específica. Estou falando como prova de título, não estou falando como conhecimento. Com conhecimento, é claro que alguém pode buscar uma pós-graduação mais específica na toxicologia, por exemplo,
se tem interesse em trabalhar nessa área. Mas não há, em princípio, nenhum requisito específico, só vale mestrado em toxicologia. Em princípio, não, mas isso vai variar de edital para edital, novamente. Por exemplo, tem locais, eu acho que Minas Gerais é assim, que a prova de título pontua cursos feitos na própria polícia. Então, se o cara já foi policial em alguma outra, mesmo que ele não tenha sido perito, né, ele foi técnico de necrópsia, não sei nem se existe isso na polícia de Minas Gerais. Se ele foi inspetor, isso pontua para ele na prova de título. Então, na verdade, você vai ter que olhar edital por edital para saber o que vale. Em geral, de forma genérica, né, bem geral mesmo, vale pós-graduação, vale pós-graduação estrito sensu, mas não uma área específica. Entendi. Acabaram perguntando, eu vou juntar duas perguntas, porque eu acho que bastante gente tem dúvidas sobre isso. Uma é, quais os processos para que um graduado em biomedicina se torne um profissional que atua na perícia? Eu acho que você já respondeu mais ou menos isso. E se, então, o biomédico pode atuar ou não diretamente na cena do crime, no local do crime? Pode. Muitos profissionais biomédicos atuam no que a gente chama de perícia externa, né, na perícia em locais. Eu, quando entrei na polícia, eu fiz por 7 anos, na verdade eu trabalhava no interior do estado, eu fazia perícia de local e fazia também os exames internos, dentro das limitações, porque a gente não tinha ali no interior um laboratório, mas a gente fazia exames, por exemplo, eu diria de química forense, né, de determinação de entorpecentes, fazia os exames externos, fazia exame de documentos internamente. Então, o profissional biomédico pode atuar nessas áreas todas. Só respondendo de novo, rapidamente, se não ficou claro a primeira pergunta que você fez agora, o profissional trabalhar como perito oficial, ele tem que fazer o concurso. Agora, para trabalhar como perito na área civil, para trabalhar como perito, eu vou até colocar de novo a Lara aí na conversa, para trabalhar como perito na área, por exemplo, desportiva, ele não precisa fazer um concurso, ele tem que se apresentar ali e conseguir o emprego, vamos dizer assim, né? E na área civil ele tem que colocar o nome lá no hall que tem no Tribunal de Justiça para ser nomeado em cada processo especificamente. Tá? Entendi. Rodrigo, Claro. só complementando, recentemente aconteceu um caso assim, eu não posso citar nomes, tá, pessoal, porque o processo ainda está correndo, mas teve um caso, já teve 2 casos, já aconteceu comigo, eu prestei uma consultoria para a Marinha, né, do Brasil, por conta de um caso de doping dentro, né, não é exatamente alto rendimento, mas eu pude contribuir, né, era uma questão de discrepância de resultados de análise versus quantidade, uma coisa bem de análise laboratorial mesmo, e eles me pediram uma consultoria, né, para saber se aquilo era possível. Você tem que ter todo o conhecimento de metabólito, o que é possível ser pego ou não naquele exame, conhecer bastante a amostra. A gente não usa cabelo no antidoping do esporte de alto rendimento, né? Por que a gente prefere urina e sangue? Porque o sangue, porque a urina? Por que a gente mantém o sangue refrigerado àquela temperatura? Enfim, tem uma série de características. E aí teve um outro também que recentemente no Brasil, esse não foi comigo, mas está correndo esse processo ainda de uma atleta de alto rendimento que chamou um especialista a defendê-la num caso positivo que ela nega. Aí chamaram um perito para a possibilidade de erro laboratorial, enfim. Acontece Nossa, uma bastante. situação... Assim, no meu entendimento... Desculpa, Amanda, fala. Imagina que, infelizmente, aqui a gente tem muito papo, dá para continuar bastante, mas nosso tempo, infelizmente, acabou. A Lara vai continuar com a gente de tarde, ela vai estar na sala 7. O Rodrigo, muito obrigada pelo convite, eu sei que você tem um tempo tá muito ocupado e vir aqui com a gente é muito legal. Muito obrigada a vocês que assistiram. Desculpem os problemas. Amanda, um segundinho, só porque eu tinha uma falha, eu não coloquei os meus contatos de rede social e e-mail na minha apresentação. Então, eu queria deixar para quem quiser, né, o meu e-mail é lara, né, letra D muda, né, laradesante@gmail.com, e depois o WhatsApp, as meninas, é só procurar meu nome no Facebook, tem Lara Duarte Sante, no Instagram a mesma coisa, e aí se alguém quiser o WhatsApp, me adiciona nas redes que eu passo com prazer. A gente pode divulgar também. Antes que eu esqueça, pessoal que está nos assistindo, os nossos links de transmissão acabaram
mudando devido a esses problemas que nós tivemos para as salas da tarde. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso site, porque a gente vai deixar tudo sinalizado lá com os links certos. Preencham também o formulário de presença se vocês não preencheram. O link dele está na descrição desse vídeo. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada e até mais tarde.